Olá amigos, eu me chamo Leila Maria, eu sou produtora executiva e diretora de produção, atuo no mercado audiovisual há 26 anos. Esse vídeo ele tem a intenção de falar um pouco da direção de produção no audiovisual, claro. E para ajudar em sua formatação, eu convidei dois grandes amigos, que é o Henrique Castelo Branco, também diretor de produção, platô e produtor de locação, e o Luiz Antônio Gerassi, mais conhecido como Chakra, também diretor de produção e presidente do STIC, que é o sindicato dos profissionais no audiovisual, dos técnicos no audiovisual. O Chakra vai fazer uma breve apresentação da Lei 6.533, que é a lei que nos dá suporte na profissão. Bom, eu espero que vocês gostem, daqui a pouco eu retorno. Olá, meu nome é Henrique Castelo Branco, sou profissional do setor audiovisual há 26 anos e dependendo do projeto que me chamam para executar, eu exerço as funções de diretor de produção, platô ou produtor de locação. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre a direção de produção e eu vou contar um pouquinho da minha experiência filmando no Rio, filmando pelo Brasil e até mesmo fora do país. Mais tarde a gente se encontra. Bom, após a apresentação do Henrique, eu vou passar ao vídeo do Chakra, onde ele vai nos apresentar a lei, como eu disse, mas eu gostaria de deixar frisado aqui a importância não só para o diretor de produção, mas para todos os técnicos do audiovisual em ter o seu DRT, porque é esse documento que nos categoriza, que nos coloca na função que exercemos dentro do audiovisual. Então, com a palavra, meu amigo Chakra. Muito obrigado, Leila, por essa oportunidade de estar mais uma vez falando sobre a nossa profissão, como ela se regulamenta, como ela funciona e como ela está acontecendo nos dias de hoje. A atividade audiovisual no nosso país ela já é centenária, do final do século XIX. Mas, efetivamente, a gente só em 1963, os técnicos do audiovisual do Rio de Janeiro, se uniram ao Sindicato dos Artistas e Técnicos, e quando a nossa profissão foi regulamentada em 26 de maio de 1978, estávamos ali alojados. Há cerca de 32 anos atrás, nós nos emancipamos através de uma carta sindical, e constituímos efetivamente o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. Bom, amigos, para corroborar a fala do nosso amigo Chakra, eu gostaria de deixar uma informação a mais sobre essa questão do sindicato, que além do STIC, né, que é o nosso sindicato que nos representa, os técnicos do audiovisual, temos também o SICAV, que representa o Sindicato das Produtoras, temos o SATED, que representa os atores e atrizes e os profissionais de diversão em teatro, e temos também o Sindicato dos Radialistas, que ele é um sindicato utilizado para expedir o DRT, né, para os funcionários de TV e radiodifusão. Então agora vamos para o próximo bloco. Bom, amigos, nesse bloco a gente vai falar sobre o audiovisual, porque é importante que o diretor de produção ele entenda esse segmento onde ele está atuando, né? Quando você é convidado para um trabalho, quais as especificidades daquele trabalho? É um longa, é um médio, é um curta-metragem, é uma ficção, é um documentário, é um docudrama? É uma publicidade, é um comercial, é uma campanha publicitária, é uma campanha eleitoral, é um vídeo institucional, é um vídeo para intranet ou para internet? Qual o tipo de trabalho? É um clipe, né? Você vai fazer vai cobrir uma live, né? Vai gravar aquela live para posteriormente transformar aquilo num produto. É importante que você entenda que trabalho é esse, quanto tempo ele vai durar, é um projeto patrocinado, é incentivado por alguma lei fiscal, municipal, estadual, federal, quanto tempo de duração ele tem, qual o tempo que você tem para preparar aquele projeto.
essas informações, elas são essenciais. E aí, falando dessa questão de mercado audiovisual, a gente entra na questão da formação. O que precisa, qual as características e formação que um diretor de produção tem que ter? Como é que se entra nesse mercado? Bom, gente, você pode entrar como assistente de produção, né? E aí você fica ali um bom tempo aprendendo, em algum momento você migra para direção de produção, ou você pode fazer uma faculdade de cinema, e aí você faz o seu TCC, e depois você faz um estágio, você consegue entrar no mercado. Essas opções, elas sempre vão passar pela questão do assistente de produção, porque é esse entremeio que vai te dar um know-how para você aprender de fato a sua profissão, né? Mas falando da formação, para quem quer ter esse estofo, né, acadêmico, nós temos algumas faculdades de cinema no Brasil, certo? E elas se apresentam em 3 modalidades. Você pode fazer bacharelado, licenciatura ou o tecnólogo em cinema ou numa área similar. Bom, no Brasil, nós não temos tantas faculdades assim, mas temos boas faculdades. O curso acadêmico, ele pode levar 4 anos, né, para licenciatura e bacharelado, e o tecnólogo 2 anos. Bom, o curso ele pode vir com nomenclaturas um pouco variadas. Ele pode ser chamado tanto como curso de cinema e audiovisual, como produção audiovisual e comunicação, como habilitação em cinema. O importante é que todos esses cursos, né, de cinema, vai mudar um pouco a nomenclatura, eles vão apresentar sempre matérias muito similares, né? As matérias, elas são correlatas. Então, existe uma variedade de disciplinas ofertadas que é uma variedade bem grande, assim, que vai desde o roteiro, a criação de personagem, fotografia. Eu coloquei aqui uma série, né, de matérias que são apresentadas no curso. E tem outras também, né? Isso é só para se familiarizar um pouco. E aí, gente, a gente também, os campos de atuação, como eu falei, né? Quando você é contratado para um trabalho, é bom, quem é o seu contratante? É uma produtora, é uma emissora de TV, é uma produtora de conteúdo, ela é uma finalizadora, né? Bom, algumas faculdades que oferecem o curso de cinema, eu também coloquei aqui para vocês acompanharem. Eu procurei diversificar um pouco, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a UF. A UF é uma excelente faculdade de cinema, que é a Universidade Federal Fluminense, né? A gente tem a Veiga de Almeida também, que oferece esse curso. Bom, existem outros cursos que não dentro da faculdade, que são cursos técnicos, né, que você faz para aprender ou para se aprimorar. E esses cursos, eles são oferecidos aqui no Rio de Janeiro. Temos a Escola Darcy Ribeiro, que é excelente. Temos também o curso aí do nosso Moncler, que é o IC, né? Academia Internacional de Cinema. E temos também, por exemplo, a Firjan oferece através do Senai cursos técnicos nessa área também. Então, para quem tem interesse aí, é bom procurar um desses endereços e se informar. Todos estão na internet. Bom, é importante entender que muitos profissionais já atuam no mercado, né? O diretor de produção, como eu disse, ele vem de uma escola de assistente de produção, ele fez uma faculdade de cinema e ele começou a fazer produção, se interessou e ficou. Ou ele pode vir também de outras áreas dentro do audiovisual. Nós temos esse exemplo aqui com o Henrique, que se apresentou e vai falar mais um pouco.
O Henrique, ele é platô e ele é produtor de educação. Você pode vir também, você pode ser assistente de direção e querer migrar para a produção, né? São áreas correlatas, tem conhecimentos que se completam. Então você pode ter essa formação aí, de tanto uma formação de você entrar como assistente ou vir trabalhar numa produtora e dali você migrar para essa função, ou você pode ter uma função vinda, uma função acadêmica, né? Bom, o importante é a gente entender que essa função de diretor de produção, a gente vai falar um pouco mais adiante, ela agrega várias responsabilidades. E por isso que eu acho importante esse curso, esse breve curso, né, para falar um pouco da profissão. Então vamos ao bloco seguinte. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a função especificamente, né? A função de diretor de produção. Mas antes da gente falar o que faz um diretor de produção, é bom entender um pouco dessa atuação, né? Como eu já falei, você é contratado, pode ser contratado para fazer uma produção, um trabalho por contrato, né? Você vai fazer um filme, uma série, você é contratado especificamente para aquele projeto, né? E aí você não tem um vínculo empregatício, né? Você tem um período de contrato e aí é o famoso freelancer, né? E esse contrato de trabalho, a prestação de contas, você tem que ter uma nota fiscal, principalmente se esse trabalho ele é incentivado, né? A nota fiscal ela vai para a prestação de contas daquele trabalho. E aí é indicado que o diretor de produção ele tenha uma nota, ele abra uma nota fiscal no nome dele para ele apresentar essa nota quando ele fizer esses trabalhos. Fora isso, você pode ser um funcionário fixo de alguma produtora, aí é no regime CLT de carteira assinada, né? Temos ali a tabela de pagamento, nós temos o sindicato, que ele determina o aumento a cada ano, né, de todas as funções, não só do diretor de produção. Esse índice ele é reconhecido ali anualmente, né, e ele passa ali por uma assembleia, né, sempre entre o patronal e os técnicos, né, o SICAV e o STIC, e esse índice é aplicado no seu salário. Agora, existe uma tabela que é uma tabela base, que chamamos, ou seja, você não pode ganhar menos que aquela tabela. E essa tabela, ela está no site do STIC, ou se você estiver em outra região, ela vai estar respectivamente no sindicato ao qual você é filiado, né? Ou que representa a classe naquele espaço. Em São Paulo temos ali o Sindicine, por exemplo, né? Aí no Sul temos o Santacine. Esses sindicatos são interestaduais, tanto o Sindicine como o STIC, né? O Chakra já explicou ali. E aí, com relação a salário, você tem ali uma base salarial. Bom, e aí a gente vai falar sobre a questão da função em si. O que faz um diretor de produção? Bom, é uma profissão de muita responsabilidade, como eu já falei antes, né? Se você tem um projeto incentivado, tudo que você faz, absolutamente tudo, todos os contatos que você faz, todas as ações que você promove, entendeu? Contratuais ou não, essas ações, elas têm que ser de extrema responsabilidade, sempre atrelada a um documento, né? E a um armazenamento, que ao final daquele projeto você vai ter que entregar aquela prestação de conta e aquelas informações ao seu contratante, né? A empresa que lhe contratou para realizar aquele projeto. Bom, e aí a gente vai falar sobre essa questão das responsabilidades, né, e das funções, o que demanda essa função de diretor de produção.
Essa organização, ela demanda alguns entendimentos, né? Como cumprimentos de prazo. Esse cumprimento de prazo, ele é essencial, porque tudo que você faz, como eu disse, ele tem um time, né? E um documento atrelado. Então, por exemplo, dependendo do atraso que você tiver em determinadas ações, você pode, inclusive, paralisar um dia de produção, que é um prejuízo enorme. E nem tudo é coberto pelo seguro, né? Seguro esse que deve ser realizado em toda e qualquer produção audiovisual. E o conhecimento isso tudo começa com o conhecimento do projeto que eu já falei, que é o que eu já falei antes, né? Você entender qual o projeto ali que você tá realizando, quais são as especificidades dele, porque a partir dali você vai saber quais os documentos e os contratos e as pessoas e empresas que você vai precisar contratar para realizá-lo. Então, é bom que a gente entenda nesse ponto uma hierarquia funcional dessa profissão, a quem você responde, né? Então, você tem um contratante, que é a empresa que te contrata, e você vai ter um produtor executivo acima de você. O produtor executivo, geralmente, é o profissional que confeccionou aquele orçamento, que foi aprovado, que foi adequado a alguma lei de incentivo, ou que buscou patrocínio, seja de forma direta ou indireta. Então, você é o documento que vai reger o seu trabalho, né? E aí você tem, a partir dali, dependendo da contratante, você pode ter um ou mais sócios, você pode ter um ou mais produtores executivos, dependendo do tamanho do trabalho que você faz e da demanda que ele precisa. E aí é bom você entender também que o diretor de produção, ele é uma parte de uma engrenagem. Essa engrenagem, ela é composta de outros profissionais que vão corroborar para que seu trabalho atinja a excelência, né? Seja bem realizado. Então, quem são essas pessoas, né? Dependendo do tamanho de uma produção, você vai ter, por exemplo, um coordenador de produção, né? O coordenador vai ajudar ali a coordenar, o nome já diz, as equipes, que tem projeto que é muito grande, e como ele tem um curto ou um espaço de tempo que é mais apertado, ele precisa abrir ali 2 frentes de trabalho, né? Então, você precisa de um coordenador, uma pessoa que coordene essas equipes de trabalho, né? Sabe quais as locações de cada um, quais a entrada e saída, deslocamento, você vai precisar de um coordenador. Tendo ou não um coordenador, todo set de filmagem, a maioria deles, principalmente os que têm muitas locações, né, ou que seja uma locação, precisa do platô, o que é a figura do platô. O platô é o produtor do set. Esse profissional é o profissional que vai ficar atuando no set junto com o assistente de direção, né, para coordenar essa parte de set aí. Ele vai trabalhar com a ordem do dia, que é um documento feito pela direção, né? Geralmente o assistente de direção, sempre no final do dia, ele manda a ordem do dia seguinte para você se preparar. E no início do projeto, temos um plano de filmagem, né? É um plano de filmagem que vai dizer, vai prever quantos dias você tem de filmagem, o que serão feitos naqueles dias. E esse documento vai se desdobrar, então, na ordem do dia. Essa ordem do dia, ela vai sofrer alguma alteração, né? Porque às vezes você planeja um dia, mas ele não sai exatamente o que você quer, mas você sabe que você tem que, quantas cenas mais ou menos você tem que rodar por dia. Então, esse trabalho é feito pela direção de produção e ele é enviado para a produção. E a pessoa que vai ficar com esse documento no set, para coordenar essas ações, é o platô e a equipe dele, né? Dependendo do tamanho, ele vai ter um ou mais assistentes, ele vai ter assistente platô, ele vai ter boy de set. Se você tem um projeto, por exemplo, que você filma na rua, né? Você precisa ali de um coordenador de operações, né? Alguém que é um terceirizado da Set Rio. Se você, eu vou filmar estúdio,
mas são vários dias no estúdio. O estúdio, ele demanda também outros profissionais, né? Brigadista de incêndio. Então o platô, ele vai se inteirar dessas ações. Não que o diretor não se intere, ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas um diretor de produção, ele também tem que saber delegar. Delegar funções é essencial, né? Saber trabalhar em equipe. Você é uma parte de uma engrenagem. Não tem como você atuar sozinho. E aí você tem também outros profissionais que podem ou não ter. Se você tem, por exemplo, muitos transportes, você tem que ter um coordenador de transporte. É a pessoa que vai organizar a entrada, saída, combustível, pedágio, estacionamento. Todas essas informações compiladas por esses profissionais, elas serão entregues à produção, ao diretor de produção. Então, veja bem, você está delegando funções, aquelas funções estão sendo realizadas e, ao final, elas sempre serão informadas. Quais os problemas que teve, né? Sempre depois de um dia de filmagem, você tem aquela interação com o platô, ele vai lhe contar como é que foi aquele set. É claro que aí você me perguntar, mas então o diretor de produção não vai no set? Sim, ele vai no set. Mas olha a quantidade de funções que você tem. Você não tem condição de ficar full time ali, né? Você precisa de e esse profissional que fica full time no set é platô, né? Você vai saber de tudo, você vai ter noção do que está acontecendo, mas quem vai exercitar aquelas funções ali na hora da gravação, quem vai coordenar isso é o platô. Você pode ter, por exemplo, a figura de uma secretária de produção. Geralmente, quando você tem muitos ofícios para encaminhar, muitas cartas, o nadopor, que é um documento que você, geralmente, quando filma em algum órgão público ou na rua, né, você tem que solicitar isso com antecedência junto à prefeitura e ou subprefeituras, né, e aí é bom você ter uma pessoa que ajude com essa burocracia, né, então você pode ter essa figura da secretária de produção. E aí outros profissionais que entram também, o produtor de locação, o produtor de frente. O que fazem essas pessoas, né? O produtor de locação é o profissional que você contrata no início do filme, que você tem o perfil das locações que você quer filmar. E essa pessoa vai procurar esses lugares, ele vai fotografar, ele vai trazer para você, ele vai ver preço, ele vai passar as informações para que, uma vez aceitas e escolhidas essas locações, o diretor de produção entra em cena para fechar esses contratos e fechar todas essas especificidades, né? Quando vai filmar, a hora que vai filmar, quantas pessoas vai estar naquele lugar, precisa de uma base, né? São poucas pessoas, é uma primeira unidade, é uma segunda unidade, é uma unidade só, essas especificidades todas. Mas o produtor de locação é o profissional que ele pesquisa essas locações onde você deverá filmar. E aí você tem também um produtor de frente. O produtor de frente pode ser o produtor de locação? Pode. Muitas vezes essa função é exercida pelo produtor de locação. Ele pesquisou aquela locação, ele te deu, ele fechou, te ajudou a fazer todos os contatos para fechar aqueles contratos. E aí, quando você começa a filmar, ele fica ali para abrir a frente. Mas às vezes o produtor de locação, ele entra em outro trabalho, não tem como fazer, você contrata um produtor de frente. E o que faz esse produtor de frente? Quando você tem várias locações, você tem deslocamentos entre essas locações, esse produtor de frente, você está filmando na locação A. E ali, dali a 3 horas, você vai se deslocar para ir para a locação B. Então, enquanto você chega na primeira locação, o produtor de frente, ele vai para outra locação. O que ele vai fazer? Ele vai coordenar aquela outra locação. Ele vai prepará-la para que quando você chegue já esteja tudo preparado. Geralmente ele vai com uma equipe de pré-light, que a gente chama, né? Que são os técnicos, os eletricistas e maquinistas-chefes e o assistente, né? Que vão fazer a luz e a maquinária daquele local. Então esse é o produtor de frente. Ele pode ou não ser o produtor de locação. Existem essas duas funções diferentes. Bom, e aí você tem, a partir dessas funções, outras funções que estão sendo geradas. É importante que você tenha, por exemplo, um boy de set, né? O boy de set, ele vai dar um suporte ali para o platô e ele vai fazer
coisas mais ágeis, né? Ele vai auxiliar nas ações mais ágeis dentro de um set. Você está num set, precisa distribuir o rádio, pegar um rádio, você precisa avisar alguma coisa para o departamento de arte, enfim, você tem ali essa figura querida que é o boy de set. E aí, claro, temos assim, o cinema brasileiro, ele tem algumas especificidades, aliás, algumas não, muitas, diferentes, por exemplo, do cinema europeu e do cinema americano. Esse cinema, essas áreas internacionais, as mesmas que as nossas, as funções nem sempre são correlatas, né? A gente tem uma questão muito brasileira, né, de acumular funções às vezes, né? Como eu disse, o produtor de locação, ele pode fazer produtor de frente, né? No cinema americano não é assim, cada um faz uma coisa. E o cinema europeu também. E aí a gente tem os nossos queridos motoristas, né? A galera que fica no transporte. Esses profissionais, eu gosto sempre muito de frisar, porque eu respeito muito o trabalho deles, né? E eu poderia falar de vários aqui. São profissionais que acabam se tornando altamente capacitados porque eles convivem tanto nessa área, né, de cinema, que a maioria já conhece onde são todas as locadoras, sabe? Quem são, quem faz o quê, né? Então, fulano vai trabalhar com a gente, ele mora em Santa Teresa, ele mora em Campo Grande, né? E eles acabam trabalhando conosco, e muitas vezes esses motoristas, eles fazem funções de assistente de produção, né? Porque como eles já têm esse conhecimento tão grande, nós temos aí, eu não posso falar nomes, né? Porque são muitos queridos, mas temos assim, profissionais que trabalham, por exemplo, muito com figurino, né? E são maravilhosos, porque eles entendem onde o figurino atua, onde são os acervos, então eles já têm essa dinâmica de trabalho. Então eles acabam se especializando naquelas áreas que eles costumam trabalhar. Então, por exemplo, temos motoristas que trabalham na câmera, o carro já é preparado como carro de câmera, né? Já tem lá as prateleiras, já é o carro de câmera, ele é específico para transportar equipamento, né? Então, esse profissional, ele conhece onde tem as locadoras de câmera, sabe? Ele já sabe onde compra essa, aquela peça. Precisei comprar um cabo HDMI, ele já sabe onde tem aquilo ali, né? Então, esses profissionais, eles são também, fazem parte dessa grande corrente de apoio, de suporte da produção, né? Eu, como diretora de produção, eu tenho muito orgulho, assim, desses profissionais com os quais eu trabalho. Os motoristas realmente são altamente capacitados. Nossos motoristas, eles são do audiovisual, profissionais muito capacitados. E aí a gente tem também a figura importante do segurança, né? É essencial. Qualquer cidade, vou para o interior que não tem violência. Não existe isso. No Brasil não existe isso, né? Eu já filmei em cidades pequenas, médias, grandes, em vários estados do Brasil, e sempre fui apaixonada por isso, é a profissão que eu tenho no coração. Mas assim, numa andorinha só, de fato, nesse caso não faz verão. Somos uma engrenagem. O segurança é essencial, porque a gente trabalha, veja bem, com equipamentos muito caros, né? Muito caros. Você às vezes aluga um equipamento de câmera, você tem ali 3, 5 milhões em equipamento. É absurdo? Não, não é absurdo. Dependendo do tamanho do seu filme, da quantidade de câmera e das câmeras que você tem equipamentos muito caros, né? A câmera é um departamento que é caro, né? Você tem ali uma infinidade, não só as câmeras, mas as lentes. Nós temos lentes assim que são, sabe, uma lente custa 35 mil, né? 40 mil uma lente, né? Então, assim, você precisa, assim, de segurança para acompanhar isso. É claro que eu sempre dou esse conselho para todo diretor de produção, né? A gente tem
que ter a segurança presente desde o início da sua filmagem. E assim, não adianta querer reinventar a roda, né? Ah, não, mas eu tô no... Não tá. Tenha um segurança ali. Então, assim, isso também eu vou abrir um adendo aqui, né, para dar essa dica para o diretor de produção, né? Os que já estão na profissão há muito tempo sabem disso, de qual é salteado, né? Mas os que estão mais recentes ainda não têm o que a gente chama de manha, né? É essencial em qualquer produção, gente, que tenha seguro, tem que fazer o seguro da equipe e do equipamento. Se o seu equipamento não tem seguro, faça. E quando a gente fala de contratar profissionais habilitados para lidar com aquele equipamento, é porque o seguro, ele prevê isso, né? Ou seja, você tem, um exemplo, tá? Você vai alugar a câmera, geralmente trabalha-se com 2 câmeras, né? Você vai fazer um longa-metragem, vai contratar, vai chamar ali um diretor de fotografia, é ele que indica a equipe dele, e o responsável pela câmera vai ser ali o primeiro assistente, né? É essencial que esse profissional seja de fato habilitado, né? Eu já vivi muito tempo para ver pessoas tentando reinventar isso aí, não funciona. Então, por quê? Porque o diretor de produção, ele tem que ficar atento a todos esses detalhes, né? Porque o equipamento, principalmente esse equipamento caro, ele tem que ser manuseado por um profissional altamente capacitado e indicado. Então, você tem equipamento de luz, equipamento de maquinária, todos esses equipamentos são equipamentos caros, né? Então, é importante que ao contratar esses serviços, você assegure. Ah, já tem seguro? Não, teremos que fazer o seguro. Então, você tem que assegurar pessoas e equipamentos, né? Então, você tem ali que ter essa rede de apoio, de suporte, de profissionais que vão trabalhar junto à produção, que vão te ajudar a dar esse respaldo. E até por isso, quando eu digo que a gente tem um platô que é o responsável no set. Ele é responsável ali no set. E você tem que ficar responsável por todos esses contratos que giram em torno da sua produção. Então, é humanamente possível você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Você vai ir no set, dar uma olhada, mas o seu trabalho ali vai ser naquela base de produção, onde você vai ter que acompanhar toda a parte burocrática dessa engrenagem aí que está rodando. Bom, e aí a gente falou dessa parceria, né, da produção, do diretor de produção, as funções que são correlatas ou que são agregadas ou que trabalham atuando frente a uma produção. E é importante também entender que um diretor de produção, ele vai responder sempre ao produtor executivo, sempre que você tiver uma demanda, um problema mais sério ali, você vai precisar, né, sempre, você vai sempre reportar ao produtor executivo. E aí tem um outro profissional, claro, que vai trabalhar ali junto com você, no trabalho que você, desde o início, que é o controller, né? A produtora tem um contador que faz a contabilidade da produtora, mas geralmente em produções grandes, né, como séries e longas metragens e até média, você tem a figura do controller. O controller, ele vai fazer aquela apuração fiscal, né, porque tudo que você faz, se tiver patrocínio, e tudo se faz com dinheiro, aquele dinheiro veio de algum lugar, então ele vai precisar ter uma prestação de contas. E aí, dependendo de onde vem a verba para aquele seu projeto, por isso que eu falei lá antes que você tem que ter conhecimento dessas especificidades, você vai ter que ficar muito atento à sua prestação de contas. Ou seja, tudo que você fizer tem que ter nota fiscal, aquela nota fiscal ela tem que ser verificada, né? Aquela empresa que passou aquela nota, ela tem algum problema fiscal, né? Aquela nota é fria, é requentada. Ah, não tem o CNPJ, é uma nota grande, tem que ter o CNPJ, tem que ter o nome do projeto, tem que ter, se foi um projeto incentivado, ele passou pela Ancine, ele tem que ter o SALIC, né? Ou então, se ele veio do incentivo estadual, que é o ICMS, ou do municipal, que é o ISS, ele tem um número de processo.
Então, aquelas notas fiscais tem que constar os dados, tem que constar a sua função, o que você exerceu e para qual projeto. Isso tem que vir na sua nota fiscal, né? Então, quando é cupom fiscal, se você vai fazer incentivos fiscais, municipais e estaduais, tem uma espécie de carimbo que você coloca ali naquela nota, para que o cupom fiscal, que muitas vezes não pode colocar, inserir, não dá para inserir, né, o CNPJ, enfim, você tem uma série de especificidades fiscais que são obrigatórias, né, porque você vai prestar conta, é o que eu falei lá no início, é a responsabilidade, é o conhecimento, você vai prestar conta, então você vai trabalhar o tempo todo com esse profissional, você vai trabalhar com o controle, então é essencial que você tenha afinidade, né, de trabalho com eles. Eu também não vou falar nomes, porque eu tenho profissionais maravilhosos que trabalham comigo, então não posso falar para não causar aqui um problema, né? Nós temos excelentes profissionais nessa área, né? E aí, o que com relação aos trabalhos administrativos, né, que te prendem ali na base, o que um diretor de produção faz. Eu coloquei aqui algumas funções, mas olha, eu vou sempre bater nessa tecla, vai depender muito do trabalho que você está exercendo, né? Mas aí o que você vai fazer? Você vai ter ali contratos, né? Contratos, você vai ter contratos com toda a equipe técnica, você vai ter contrato com todo o equipamento que você alugar, tudo vai ter um contrato, tudo, absolutamente tudo. Tem uma nota, gerou uma nota fiscal, tem um contrato. Nota fiscal, tá? Tô falando cupom, você comprar é outra coisa. Tô falando de prestação de serviço. Tudo que prestou serviço, você vai ter um contrato, você vai ter uma nota fiscal. Ponto. E aí você me pergunta, mas e aí com relação a esse contrato? Bom, eu indico para todas as produções que eu trabalho que você tenha um advogado. É essencial que aquela produção tenha um advogado. Já é da produtora, é contratado para aquele projeto, ele tem que ter, né? E aí o produtor executivo vai contratá-lo lá no início, vai fazer uma negociação com ele. Para quê? Porque você vai ter todos esses contratos, aí você tem contratos técnicos e aí você tem contratos de artistas, né? Você tem um elenco, é uma pessoa no elenco, é 2, é 10, é 20, você tem 50 pessoas no seu elenco, todos os técnicos e artistas deverão ter. E cada contrato, ele vai ter uma especificidade dependendo do que você vai fazer, né? Então, o contrato de um artista, de um ator, uma atriz, ele é diferente de um contrato de um técnico. Uma dica importantíssima, se você vai atuar, vai trabalhar em algum projeto que tenha uma criança que vai representar, gente, isso é essencial. Todo projeto que eu tenho, eu leio o roteiro, né? Leila, você quer fazer esse trabalho comigo? Quero, me dá o roteiro. Eu leio o roteiro, se tem uma análise técnica, porque geralmente se não me dá uma análise técnica, eu faço a minha análise técnica de trabalho, né? Mas isso geralmente o assistente de direção é que faz. E aí eu analiso, faço perguntas, né, daquele roteiro, vai ter locação, já escolheu, não escolheu. E aí quando eu vejo ali que a história tem uma criança, eu digo, olha, mas então vai ter uma criança, vai. Então eles estão ainda fazendo um teste de elenco. Não tem a criança, mas sabe que vai ter uma criança, contrata um advogado, já deixa aquele advogado à parte. Porque assim que se você tem um elenco infantil, a minha opinião é que ele seja o primeiro a ser escolhido, porque tem um trâmite burocrático quando você filma com crianças, né? Você tem que passar pelo juizado de menores, tem ali todo um trâmite de documentação. Os pais são casados, são separados, precisa da autorização da mãe e do pai. Aquela criança está estudando, ela tem que ter um comprovante da escola que ela está estudando e que aquilo ali não vai afetar o ensino dela. Então, tudo isso, tudo que é jurídico, tem que ter um advogado, gente. Não inventa. Advogado, advocacia para o advogado, né? Eu não opero coração, porque eu não sou um cirurgião cardíaco, né? Então, assim, precisou ter uma questão jurídica, contrate com um advogado. Essa é a forma mais certa. E tem gente que inventa um monte de coisa, mas parte também da função do diretor de produção é alertar para essas questões. Então, você vai lidar com todos esses contratos. Você vai ter, como é que o advogado fez, te deu o contrato, você vai recolher os dados de cada um, né?
de cada técnico, de cada ator, você vai confeccionar, colocar naqueles contratos, uma vez prontos, 3 vias, eles vão ter que assinar. Então, é um trâmite burocrático, realmente leva tempo, demanda trabalho. Então, logo que você começar a sua produção, faça logo essa parte contratual, porque é uma parte difícil. O ideal é que cada pessoa que está sendo contratada, cada profissional que entre ali, na hora fechou, né, o produtor executivo falou com você, olha, fechei fulano para chefe de elétrica. Aí você já dá a ficha técnica, ele preenche os dados, você já manda fazer o contrato e já manda assinar. É a forma mais rápida de você trabalhar. É rápida e burocrática, tá? Mas é uma dica de profissional. E aí você tem autorizações, é uma gama de autorizações. Você vai filmar na rua, vai gerar uma série de autorizações, você vai solicitar na DOPOR, você vai filmar em algum órgão público, aí demanda ali, você tem que mandar um ofício, uma carta, então você também faz esse trabalho. Por isso que eu falei lá da secretária de produção. Essa função pode ser feita também por um assistente, tá? Depende muito, como eu digo sempre, do tamanho do trabalho que você pegou para fazer. Então, você tem ali a lista do seguro, né? Eu estou falando, tem que ter um seguro, então o seguro vai precisar de alguns dados, então isso, à medida que a pessoa já é contratada, ela já faz aquela ficha. Eu gosto muito da ficha técnica, porque dali você tira as informações do seguro e do contrato, né? Então, é importante. Aí, esse contrato do seguro, ele é feito pelo produtor executivo. Ele vai te dar isso, ele diz, olha, vamos trabalhar com essa pessoa, com essa empresa, e aí você vai fazer o contrato. Quem fecha isso é ele passa essa demanda para você tocar. E aí, bom, temos aí visita a locação, o famoso Tech Scout, né? Quando você começa a preparar um projeto, você tem que, o produtor de locação foi lá, pesquisou as locações, deu para o diretor escolheu ali algumas, falou, olha, vamos visitar para ver se serve. Então, essas visitas de locação, elas têm ali uma metodologia, né? Geralmente vai o diretor de arte, o diretor de fotografia. Eu aconselho sempre aí o chefe de elétrica e maquinária, né? E o som. Tem gente que fala, não, vamos levar só o diretor de fotografia. Eu acho que esses profissionais, chefes de equipe, eles devem ir, né? Porque eu já passei pela experiência de ter locações maravilhosas, mas que não foram viáveis por causa do som. Você tinha ali uma obra enorme do lado que você não conseguiu parar, a casa era maravilhosa, você não conseguia gravar por causa do som, né? Então, todo esse mecanismo, ele é elaborado pelo diretor de produção. As visitas com o Tech Scout, quem vai o dia inteiro. Então você tem que contratar o transporte que vai levar e trazer essas pessoas, tem que pagar o almoço delas, e tem variados tipos e modos de trabalho, né? Mas tem um modelo de trabalho onde essas pessoas são pagas para fazer essa visita, o que eu apoio, né? Porque a pessoa gasta ali às vezes um dia inteiro. Já fui a visita de Tech Scout que durou tipo 14 horas, né? Você visitou ali 5 locações, tem um deslocamento. Então, toda essa metodologia, o carro, onde vai ser, vai ter pedágio, vai ter estacionamento, alimentação das pessoas. Um tempo muito extensivo, começou muito cedo, tem que dar café da manhã, terminou muito tarde, tem que pagar janta. Então, toda essa metodologia, ela é organizada pelo diretor de produção. Gente, quando eu falo diretor de produção, estou falando de diretor de produção e sua equipe, tá? Não é o diretor que vai fazer tudo, ele tem uma equipe, ele tem ali 1, 2, 3, 4 assistentes de produção. Ele vai ter os profissionais que aquele trabalho demandar, ok? Então, vamos lá. Bom, e aí você tem também uma infinidade de coisas. Às vezes você precisa fazer tomada de preço. Eu já, por exemplo, já gravei na Amazônia, né? Peguei lá um lugar, aluguei um lugar que não tinha nada. Eu tive que alugar todo o mobiliário, computador, contratar internet. Então, assim, tudo isso é função do diretor de produção. Por isso que lá na frente eu digo, olha, o diretor de produção, você faz uma faculdade, a faculdade vai te falar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas a experiência, o dia a dia, né, as demandas que surgem, isso você só vai aprender com a experiência, né? Por isso também um pouco eu chamei Henrique como eu, e ele viaja muito, e continua viajando muito, né? Eu comecei uma história acadêmica, então não viajo mais como ele continua viajando,
né? E é muito importante você entender isso, né? Essa metodologia, porque você tem um método, mas aí o método é no Rio de Janeiro. Aí você sai daqui, eu já trabalhei no Oiapoque, né? Na época em que ele ainda era extremo do país, hoje ele não é mais. Mas eu fui lá no Oiapoque, era uma experiência totalmente diferente, porque a gente ia e voltava durante uma semana e tinha um horário, a gente ia de monomotor, tipo, dava 3h30, o piloto, ele falou, olha, vamos, e se você não tivesse 4 horas ali, você tinha que dormir ali, entendeu? Então, assim, que tinha toda ali uma especificidade do ambiente, né? Ele tinha ali uma questão ambiental também que tinha que ser considerada. Então, tudo isso, quando eu digo que você tem que conhecer o trabalho para onde você vai e o projeto que você vai fazer, é isso. O diretor de produção ele tem que estar se ligando em cada detalhe, não só do trabalho dele, tá? Ele tem que procurar entender toda a demanda que ocorre ao seu redor, né? Como é que os departamentos estão funcionando, tá bom? Bom, tem outras funções que você acaba tendo que exercer também, né? Fora essa tomada de preço e tudo isso que eu falei, vou montar uma base, né? Vou ter que alugar equipamento, vou ter que fazer uma tomada de preço, eu não vou alugar na primeira empresa, eu vou ali escolher 3 empresas, 4, ver quem oferece um valor melhor. Minha equipe eu vou ter que sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, ou ir para Curitiba, ou ir para Goiás, né? Você vai ter que comprar passagem, ver hotel, alimentação, perdim, tem toda uma metodologia de trabalho, dependendo do trabalho, que tem que ser implantada e ela é feita pelo diretor de produção. O diretor de produção, ele está ali administrando, ele pega o orçamento e ele vai administrar aquilo ali. Então, todas as funções ligadas a isso, a metodologia, a base de trabalho, né, ela vai ser realizada pelo diretor de produção e sua equipe. Sempre, claro, com o respaldo do produtor executivo, né, que é a pessoa que formou aquele orçamento, né. Alguns profissionais ele vai te indicar, outros profissionais, fulano não pode. Você pode indicar alguém aí, então é bom que você tenha uma agenda, que você tenha conhecimento, né? Quando eu falo de especificidade de patrocínio, se tem incentivo fiscal, isso vai importar também no seu trabalho, né? Porque se você tem, por exemplo, eu já filmei 5 vezes em Manaus, já filmei também em Macapá, no Amapá, né? A gente teve apoio do governo federal em Macapá, sabe? E aí eles ofereceram pra gente, o monomotor era deles, o transporte era deles, mas eu que busquei esse apoio. Eu liguei, conversei e consegui um apoio do governo para o meu trabalho lá. Então, essas funções também passam pelo diretor de produção. Bom, e aí, como eu falei, você tem ali transporte. Eu tenho uma frota muito grande de transporte, de vans e caminhões trabalhando comigo, né? Temos aí a função também do coordenador de transporte, importantíssimo. Se você tem uma frota muito grande de carros, tenha um coordenador de transporte. Um assistente pode fazer isso? Pode. Mas o ideal é que seja o coordenador de transporte, porque o assistente ele vai dividir várias funções com você. E o coordenador de transporte ele vai ficar só com o transporte. E o transporte, gente, não existe uma fórmula. Entendeu? É querer inventar a roda. Você tem ali combustível, aí o carro rodou demais, eles têm esses transportes do cinema, eles têm uma associação, né? Aqui no Rio é a CEICERG, em outros estados alguns têm, outros não, mas geralmente eles têm uma tabela de preços praticados, né? Quantos quilômetros rodados, quanto de combustível por quilômetro rodado, você tem ali também umas especificidades. Assim, eu já trabalhei com frotas enormes de transporte, enormes. Em Manaus tinha helicóptero, tinha barco, tinha piroga, gente, era enorme. Então, assim, você tem que ter um profissional só dedicado àquilo. Não adianta você querer inventar e botar um assistente que vai fazer 1000 coisas e aquilo ali. Não. Se você tem uma frota grande, tem mais de 5 carros, gente, coloca, contrata um coordenador de transporte. Geralmente o coordenador de transporte é um desses motoristas, né? Esse cara que já está há muito tempo no cinema, que domina, que já conhece, e aí ele faz de forma
excelente essa questão, essa função do coordenador de transporte. Bom, e aí você tem tudo isso também, né? Se você está no seu local de origem, se você viaja, toda essa metodologia que envolve transporte, essa metodologia, ela é estabelecida e realizada pelo diretor de produção. E isso, gente, a gente vai desde a preparação, a pré-produção, produção, a produção, basicamente dita, a filmagem e a desprodução. O diretor de produção é o cara que entra lá no início, sai, às vezes, na desprodução, alguns poucos ficam na pós, né? Mas geralmente você contrata um produtor de pós, e tem isso também. Hoje já existe diretores de produção que faz produção de pós, de finalização. Então, às vezes, esse profissional, ele acabou a desprodução, ele passa, mas uma grande parte, quando termina a desprodução, ela sai do projeto, tá? E o diretor de produção, como ele é responsável por toda essa metodologia, essa burocracia, ele geralmente é o primeiro profissional que chega e o último que sai, né? Claro que a gente tenta sempre observar a lei, a carga horária imposta pela lei, mas às vezes você precisa, de fato, ultrapassar isso. Esse às vezes, na verdade, eu não posso mentir, porque meus colegas, alguns vão assistir esse vídeo, às vezes extrapola muito, né? Porque é tanta responsabilidade. Então, gente, chegamos no nosso último bloco, rumo ao final da nossa pequena aula sobre direção de produção, e aí vamos falar agora dos suportes. Alguns programas e aplicativos que são essenciais e outros que colaboram muito para a agilidade do seu serviço. Então, como a gente trabalha com muitas planilhas, seja no orçamento, seja acompanhamento de gastos como combustível, estacionamento, pedágio, alimentação é um grande gasto, né? Você tem alimentação de equipe, alimentação de elenco, e às vezes você tem até a comida de cena que não entra no seu orçamento, está na arte, mas é um gasto, né? Em qualquer departamento ela sempre vai ser um grande gasto. Então, isso tudo, todos esses gastos, eles são acompanhados por planilha. Então, é essencial que você tenha um bom entendimento de Excel, né? Você também faz ofícios, cartas, solicitações, trabalha com os contratos, como eu disse, então que você tenha um bom conhecimento sobre o Word, né? E se você está na publicidade, precisa fazer uma apresentação de locações, então você precisa do PowerPoint, né? Eu preciso assinar um documento eletronicamente. Tem algum conhecimento também do Adobe, né? Do PDF. Então, esses programas você não precisa dominar, mas você tem que ter um bom entendimento, porque são programas com os quais você vai lidar normalmente. E aí, partindo daí, você também tem aplicativos, né? Dependendo do tamanho da produção em que você está, por exemplo, você tem uma frota muito grande de veículos e que vão fazer vários deslocamentos, você vai ter um custo muito grande de combustível. Então, tem aplicativos que te ajudam com isso, né? O Qualpi, o Waze, o Google Maps, Via Michelin, você tem o Maps.me, ou seja, você tem uma série de aplicativos que vai te auxiliar a fazer a previsão desses gastos. Ah, Leila, então é essencial qualquer coisa? Não, mas você pode fazer na planilha de Excel? Pode, mas esses programas, eles te dão uma gama de ferramentas que agiliza muito o seu trabalho. Então, fica a dica aí para quem não conhece, buscar e conhecer. Para uma alternativa, por exemplo, do PowerPoint é o Canva. Eu gosto muito do Canva. É um programa de designer, ele tem um limite grátis na internet, mas que serve para você fazer muita coisa, inclusive vídeos, né? Então, é essencial? Não, mas se você quer agregar valor ao seu trabalho, é bom que você tenha. Bom, falando sobre essa questão de suporte, é bom que a gente entenda também não só dos suportes eletrônicos, né? E aí eu vou passar um pouco antes de falar dos suportes maiores, mas uma dica que eu sempre coloco
em todos os projetos que eu faço, e as pessoas que trabalham comigo que assistirem esse vídeo certamente vão lembrar, é que tenha um caderno à mão. É essencial ter um caderno à mão. Por quê? Aconteceu comigo ano passado numa produção, acabou a luz, teve uma chuvarada, e aí o pessoal não podia sair, ficamos no Alto da Boa Vista, não tinha internet, não tinha luz, não tinha nada. Se você tem um caderno, você anota ali todos os dias o que você vai fazer naquele caderno. É bom ter o suporte eletrônico? É. Ajuda? Sim. Ajuda a agilizar os seus processos de trabalho? Sim. Mas o bom e velho caderno, ele é essencial. Bom, e partindo daí, eu queria também falar uma breve explanação, o Henrique vai citar isso também na fala dele. É essencial que um diretor de produção, ele preste muita atenção, e ele tenha conhecimento, né? E que ele acompanhe muito todas as etapas do projeto onde ele está, e que ele tenha conhecimento com outros departamentos, que ele se intere com os outros departamentos. Por exemplo, você vai lidar com documentos que são fornecidos pela direção, né? Ordem do dia, plano de filmagem, escaleta, enfim, eles também têm uma série de documentos. Tem a continuidade, que faz o boletim de continuidade, o departamento de câmera faz o boletim de câmera, o departamento de som faz o boletim de som, às vezes ele é casado com o de câmera, às vezes não, ou seja, é bom que você se intere com outros documentos que outros departamentos produzam, e que esses documentos sempre serão enviados em cópia para a produção, né? Então, é essencial que a gente pense, a partir do suporte, que a gente pense no armazenamento, tanto do armazenamento físico, desses documentos que você recebe fisicamente, e dos documentos que você recebe via internet, né? Hoje em dia, muitos desses relatórios acabam vindo por e-mail, enfim, alguns têm que ser impressos, né? A ordem do dia tem que ser impressa, não tem jeito. É ideal que você tenha ela ali à mão, ou no celular, enfim, mas ainda temos uma gama de documentos que são impressos. Então é essencial que você saiba e armazene com cuidado e de forma muito clara o material em suporte físico. E o material eletrônico é essencial também, logo no início do trabalho, que você abra um drive de trabalho e compartilhe com sua equipe. Vai ter graus ali, alguns documentos não são para todos, enfim, mas que você tenha um drive onde você centralize essa documentação, né? Ela tem que estar disponível, porque ao final daquele trabalho, todo aquele material produzido, ele tem que ser entregue para o seu contratante, né? A empresa que ele contratou para prestar aquele serviço. E outra, porque durante o seu trabalho, e mesmo ao final, às vezes o diretor de produção sai depois da desprodução, e às vezes ele agrega também, como eu disse, a função de produtor de pós, né? Alguns já fazem isso, então ele acaba continuando, ele muda a função e continuando o trabalho. Mas seja terminando depois da desprodução, enquanto você prepara, produz, filma e desproduz, toda aquela metodologia, ela é de responsabilidade do diretor de produção. Então é importante que toda vez que alguém solicite qualquer informação ou documentação, que você saiba onde ela está. Então o armazenamento, ele é essencial em qualquer trabalho. E acreditem, eu já tive a oportunidade de ver produções assim, totalmente bagunçadas, entendeu? Mas onde você guardou? Não sei. Estabeleça uma metodologia, né? Se for essencial, crie um e-mail só para aquela produção, né? Porque aí você criou um e-mail, ele vai ter um drive dele, daquele e-mail. E aí todos vão usar aquele e-mail ali, né? Vai usar o seu e-mail, não tem problema. Crie uma pasta no seu e-mail para recepcionar todos os documentos que você recebe daquela produção, e depois você transporta para um drive, né? Então, pense no armazenamento. Hoje em dia, gente, a gente fala tecnologia, tudo internet, mas o armazenamento da internet também pesa, né? O PDF, ele gera um documento pesado, né? Um PowerPoint. Vai tentar enviar um PowerPoint cheio de foto de 72 slides. Você vai precisar do e-transfer, né? Que é uma ferramenta que não é essencial, mas enfim, é essencial entre aspas, né? Se você vai transmitir arquivos mais pesados, é bom que você conheça, né? Que você vai precisar do auxílio dele.
ou então você faça essa utilização de um drive que tenha um bom armazenamento, para que você possa juntar ali todo o material que você criou durante aquele projeto. Uma coisa também que eu gosto sempre de lembrar as pessoas é que uma produção, como eu falei, ela vai depender muito do tamanho da produção, né, que você atua e das suas especificidades, e a partir disso ela vai gerar uma quantidade ali de documentos, né? Mas, por exemplo, você tem produções em que você precisa ter uma ambulância no set, né? Eu já precisei utilizar. Ou você tem que ter um sistema de urgência também, você tem que estabelecer um modo de operação, assim, se acontecer alguma coisa, algum sinistro, como agir. Isso é importante também, para que um diretor de produção se atente, e muitos não pensam nisso. Você faz seguro, não, minha equipe tem seguro, eu fiz seguro. Não, mas às vezes você se desloca para um local de difícil acesso. Como é que você vai socorrer alguém se acontecer alguma coisa ali? Então isso também tem que ser pensado pelo diretor de produção, né? Ele também tem que pensar. Eu já tive produções que a gente teve que comprar, por exemplo, remédio, no final sobrou remédio, né? Como é que a gente vai descartar? Geralmente você doa, tem várias ações aí sociais, né, ligadas a religiões ou ONGs que, por exemplo, recebem remédios para depois, enfim, repassar quem precisa. Mas tudo isso que a gente está pensando, olha como é que a gente está falando. A gente está falando de suporte de papel, a gente está falando de suporte eletrônico, e a gente está falando de outros materiais, né? Quando você termina uma produção, você, às vezes, por exemplo, você compra algum mobiliário, né? E no final a produção faz um grande bazar e revende aquilo mais barato, né? Tudo que você faz numa produção, você tem que prestar conta para o seu contratante. Então, tudo que você realiza, todo o trabalho realizado, ele tem que ser produzido com responsabilidade, transmitido e armazenado com igual responsabilidade. Gente, é isso. Agora eu vou passar a fala para o Henrique, que vai falar um pouquinho mais. Olá, estou de volta. E agora eu vou falar um pouquinho mais da prática, né, do trabalho do diretor de produção. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que a equipe de produção ela precisa estar muito alinhada. Então, toda equipe, desde a coordenadora de produção, os assistentes de produção, o platô, né, o produtor de locação, que geralmente é uma indicação do diretor de produção, mas pode ser uma indicação também do diretor de arte, vai depender muito do projeto e com quem você está trabalhando, mas é muito importante que a gente esteja bem alinhado, seja uma equipe bem alinhada, porque a gente vai receber todas as demandas dos departamentos existentes no projeto. Então, o diretor de produção é muito importante, junto com a direção, que vai organizar, né, depois que sai um plano de filmagem, do primeiro assim de direção, ele vai perceber se aquele plano é possível dentro das locações, das autorizações que a gente tem ou não, se as locações estão fechadas. Então é muito importante que o diretor de produção seja uma pessoa que tenha um olhar muito global, né? Até porque a produção que vai ser responsável por toda a logística para que a filmagem aconteça. Vai ser o elo entre o figurino, né, junto com a arte, junto com a elétrica e maquinária. É a direção de produção que vai fechar a questão do transporte, junto com o coordenador de transporte, quando existe no projeto, depende, né, do tamanho do projeto que a gente tem. Então vai fazer a negociação com as locadoras de equipamentos, luz, câmera, enfim. É um universo bem amplo e que precisa estar muito bem sincado para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Me despeço por aqui, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar de uma função tão importante que é o diretor de produção dentro de um projeto audiovisual. Espero ter contribuído de alguma forma e dizer que é muito gratificante quando a gente chega no produto final e poder assistir ali na tela tudo que está passando, tudo que está impresso e saber que grande parte foi a produção que viabilizou. É claro que com a contribuição de vários outros profissionais envolvidos no projeto, mas a produção tem um papel fundamental em cada trabalho realizado. Que a gente consiga se encontrar em breve em algum set de filmagem. Obrigado.
Então, gente, chegamos no final do nosso vídeo. Como eu disse, é uma explanação sobre a profissão. Eu procurei dar aí algumas dicas, algumas orientações. Eu acho que é sempre bom para quem está na profissão ouvir outro profissional, né? Às vezes relembrar algum detalhe que fica esquecido no caminho, é normal. Espero que ele incentive outras pessoas que estejam tentando entrar na profissão. Ouvimos aí o Henrique, que é um excelente profissional. Henrique, enquanto platô, domina a arte do sexo, tem qualidades raríssimas, como a gente diz, ele joga junto e ele é imperceptível muitas vezes e essencial. Você olha para o lado, o Henrique está ali, você não precisa nem chamar, que ele já está ali. Então ele domina, ele joga junto. Enquanto diretor de produção é maravilhoso, excelente profissional também. O Chakra, que falou no início, que está à frente da presidência do STIC, é diretor de produção também, contribuiu aí em produções importantíssimas, né, que compõem hoje a nossa filmografia, né, no cinema nacional. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Para quem já tem experiência, para quem está entrando, eu espero que esse vídeo contribua para formar um excelente profissional, nem que seja para pegar uma dica. Vou ver o vídeo aqui, a Leila deu uma dica lá, muito bom, muito bom. Qualquer forma de ajuda, pequena, média, grande, ajuda, é bem-vinda. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero encontrá-los, como disse o Henrique, aí, em alguma produção aí pela frente. Vou ter um enorme prazer. Olha, eu assisti seu vídeo, hoje eu estou aqui trabalhando. Cinema é isso, é arte, é agregar, e eu acho que se eu puder contribuir para melhorar um pouquinho que seja o nível profissional, eu já vou ficar muito satisfeita. Então, por favor, curtam esse vídeo aí, compartilhem, deixem seu like, e quero, por último, antes de fechar, agradecer essa iniciativa da nossa Secretaria de Cultura do Estado, para que venham outras iniciativas como essa e que contemplem cada vez outros profissionais. É isso, gente. Obrigada por ficar comigo até aqui. Tchau.